Olá, eu sou o pastor Juliano e quero que você seja muito bem-vindo ao Pão em Casa. Conta a história que uma vez uma bela moça estava aguardando a escala do seu voo, do seu avião. E enquanto ela esperava ali no saguão por longas horas, a escala ia demorar um pouco, ela decidiu comprar um livro e um pacote de bolachas para ir comendo e passando o tempo. Ela procurou um lugar um pouquinho mais calmo, se assentou e um pouquinho depois já se assentou ao lado dela também um senhor. Ela ficou um pouquinho incomodada, mas pensou, não vai ser nada. Ela começou então a comer as bolachas que ela tinha comprado, enquanto ela ia lendo o livro que ela tinha adquirido. Mas para o espanto dela, cada vez que ela pegava uma bolacha, aquele homem que estava ao lado pegava outra também. Ela pegava uma, daqui a pouco ele pegava outra. E aquilo foi deixando ela furiosa, indignada. Ela não falou nada, estava um pouquinho com medo, mas por dentro ela pensava, mas que homem mal educado, que homem sem desconfiômetro, comendo as minhas bolachas assim, sem mais nem menos. E a cada vez que ela pegava uma bolacha, aquele homem pegava uma outra também. E ia deixando ela mais indignada ainda, cada vez mais furiosa por dentro. Até que finalmente acabou as bolachas e naquele instante também já a chamaram para poder pegar o avião. E ela saiu ali batendo o pé, bufando, como dizem aqui na nossa região. Pegou o seu voo, entrou no avião, sentou-se confortavelmente na cadeira e decidiu pegar o livro para continuar lendo, um livro que estava na sua bolsa. Mas para o espanto dela, quando ela abre a bolsa, quem estava lá dentro? O pacote de bolachas dela, que estava intacto. Na verdade, ela estava comendo a bolacha, o pacote de bolacha do homem que estava ao lado dela. E aquilo deixou ela tremendamente arrependida, entristecida também ao perceber o quanto ela tinha sido egoísta. Que ela estava com raiva porque aquele homem estava pegando as bolachas dela, quando na verdade ela estava pegando as bolachas dele. Só que agora já não dava mais tempo dela voltar e pedir desculpas para aquele homem. Mas fica a história para nós aprendermos, de ilustração para a gente. E para a gente se perguntar, eu quero começar a meditação de hoje, nós vamos falar sobre comunidade solidária e eu quero começar te fazendo a seguinte pergunta. Você se considera uma pessoa solidária? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos estudando essa carta ao longo de vários estudos, se você tem nos acompanhado. E hoje nós vamos estudar o texto de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 10 até o 20. Convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar o texto que está também na tela. Você pode ler conosco. Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20, que diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês,
de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Querido, querida, a solidariedade, ela deve ser uma marca da vida cristã, das nossas igrejas, de nossas comunidades de fé. Especialmente hoje, nos dias atuais, onde a nossa sociedade parece que é movida pelo egoísmo, onde as pessoas são incentivadas a viver pensando só em si mesmas, em seus sonhos, suas vontades. Parece que nós vivemos numa época do endeusamento do eu. O eu quero, eu necessito, eu preciso, a minha vontade seja feita, né? Até algumas pessoas até brincam que parece que a oração do Pai Nosso agora é assim, que a minha vontade seja feita, tanto na terra quanto nos céus. Mas num momento como esse, nessa época, a Igreja de Cristo ela é desafiada a viver de uma forma diferente, a demonstrar que ela está sensível à necessidade do próximo, que ela não enxerga somente a si mesma, não está voltada para si mesma, mas ela é capaz de olhar para as pessoas que estão ao seu redor, primeiramente os de dentro, que precisam, mas também aqueles que ainda não fazem parte da igreja, mas que da mesma forma precisam. Especialmente nos dias em que estamos vivendo de pandemia, onde muitas pessoas infelizmente estão desempregadas, muitas pessoas estão aí com medo, temerosas pelo futuro. Essa é uma grande oportunidade que a igreja tem de demonstrar o verdadeiro amor de Cristo e a compaixão para com as pessoas que estão à nossa volta. No texto que nós acabamos de ler, Paulo mostra que ele estava bastante contente, sensibilizado pela ação da igreja de Filipos, pelos irmãos da igreja de Filipos, porque eles se preocuparam com a necessidade de Paulo e mandaram, através de Epafrodito, uma série de donativos para abençoá-lo, de forma que Paulo disse que ele estava abastecido, que ele tinha mais que o suficiente. Mas é interessante que Paulo, ele se preocupa em mostrar que, embora ele fosse ali aquele que estava recebendo a oferta, os irmãos da igreja de Filipe precisavam entender que, na verdade, era muito mais do que aquilo. Eles estavam ajudando Paulo na pregação do evangelho, na causa do evangelho de Cristo Jesus. E por isso ele estava contente. Não porque ele mesmo estava recebendo, mas porque aqueles irmãos estavam tendo agora a oportunidade de investir na causa do Evangelho de Cristo, na vida de Paulo, missionário que estava a serviço da obra de Cristo, pregando a palavra para que ele pudesse ter o sustento necessário para ir a lugares distantes e pregar a palavra do Senhor. Então, embora eles estavam ajudando Paulo, primeiramente eles estavam investindo na obra de Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala que aquela ajuda econômica, aquela ajuda financeira que ele estava recebendo, era muito mais do que dinheiro, mas era também um sacrifício agradável e aceitável a Deus. É interessante que Paulo fala, então, que a ação da igreja de Filipos estava sendo recebida por Deus como uma oferta suave, como uma oferta agradável, embora estivesse sendo entregue a Paulo, mas era como se o próprio Deus estivesse recebendo essa oferta e dizendo: estou feliz com a atitude, com a vida de vocês. Então, em primeiro lugar, o que nós podemos aprender com esse texto é que a comunidade solidária ela é sensível à necessidade alheia, ou seja, ela não está voltada apenas para si mesma, mas ela está atenta ao que está acontecendo ao seu redor, aquilo que está acontecendo no contexto no qual ela está inserida. Nos versículos 11 a 13, Paulo ele fala um pouquinho sobre a sua experiência também de pobreza que ele já tinha enfrentado. Vejamos, ele diz o seguinte no versículo 12: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então nós vemos que Paulo demonstra que na sua vida, na sua experiência, nem tudo foram flores. Ele também teve dificuldades, ele também passou por situações difíceis. Mas nós não vemos nas palavras de Paulo um tom de mágoa, de reclamação, do tipo, poxa, ninguém me ajudou. Não é isso que Paulo está fazendo. Pelo contrário, ele está dizendo, estou muito contente com a ajuda de vocês, embora eu não estou aqui reclamando, porque eu aprendi a viver em qualquer situação. E nós também precisamos aprender isso com Paulo. É muito fácil agradecermos a Deus quando tudo vai bem. Mas e quando as coisas não vão exatamente como a gente gostaria que fosse? Será que ainda conseguimos ser gratos a Deus? Deus, eu não tenho uma picanha hoje, mas obrigado pela bolachinha, pelo cream cracker que eu tenho para comer.
Nós temos que aprender a ser grato a Deus, assim como Paulo também aprendeu e também nos ensina através desse texto. No texto de Filipenses capítulo 4, também existe um versículo que é muito mal compreendido. Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Aliás, começa com o texto anterior, versículo 12, Paulo diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que ele aprendeu a viver em qualquer situação, a ter contentamento em toda e qualquer situação, porque em Cristo Jesus que nos fortalece, naquele que nos fortalece, nós podemos enfrentar tanto situação de fartura quanto situação de falta na nossa casa. Nós temos que entender também que nós podemos passar por qualquer situação, qualquer que seja, porque a nossa força não está em nós mesmos. Aliás, se formos depender de nós mesmos, nós vamos sucumbir. Mas quando nós estamos firmados em Cristo Jesus, que nos fortalece, nós podemos tanto viver bem com muito quanto com pouco. Porque o que importa é que estamos em Deus e é Ele quem cuida de nós. E como Paulo diz no final desse texto, é Ele quem supre as nossas necessidades. Você consegue confiar nisso? Que Deus, Ele tem poder e disposição para suprir as suas necessidades, mas que eu e você precisamos aprender a viver contente naquilo que Ele tem nos dado? Apesar disso, Paulo ele se alegra com o gesto dos irmãos da igreja de Filipe, com os donativos que eles tinham enviado para Paulo. E no versículo 14, Paulo diz as seguintes palavras: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo, como eu disse já no início, ele estava contente aqui não em si por ter recebido as ofertas, mas pelo gesto da igreja dos irmãos de Filipos, porque ele percebe que os irmãos finalmente tinham entendido o princípio do evangelho. Era essa a verdadeira alegria de Paulo. Não era porque em si ele estava recebendo, mas porque os irmãos estavam se alegrando em compartilhar, em compreender a lógica do evangelho de Cristo Jesus. E assim nós também precisamos aprender a entender que é melhor dar do que receber. Mas quando recebemos também, temos que nos alegrar por aqueles que nos abençoaram, porque eles já entenderam também a mensagem do Evangelho de Cristo, aonde nós podemos e devemos compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor. Então, a ênfase de Paulo não está propriamente no fato de ele ter recebido, mas no fato daqueles irmãos olharem para a necessidade dele, perceberem e fazerem algo para ajudá-lo. Olha só o que o versículo 15 nos diz. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Então, essa era a grande alegria de Paulo. Eu fico imaginando aqui Paulo sendo um daqueles que foi responsável pelo surgimento daquela igreja, por um daqueles que levou o Evangelho de Cristo e passou um tempo com eles ali compartilhando da fé. Ele se sentia como um pai na fé daquelas pessoas. E de repente veio o seu filho crescendo, que era aquela igreja, se desenvolvendo, amadurecendo. Se você é pai, se você é mãe, você sabe como isso é maravilhoso, ver os nossos filhos amadurecendo, aprendendo a andar, depois aprendendo a falar, aprendendo a ler, escrever, e quando você percebe, já estão na faculdade. Passa assim num piscar de olhos, né? E agora Paulo vê aquela igreja então madura na fé, a ponto de conseguir então compreender a necessidade dos outros e partilhar daquilo que eles tinham. Mas sabe o que é triste, irmãos? É que nos dias de hoje há uma propensão muito forte ao egoísmo, mesmo no meio da igreja de Cristo. E muitas igrejas, muitas comunidades, infelizmente, ainda vivem dessa forma, não conseguem olhar para fora de si mesmas. E não só isso, mas quanto aos seus recursos financeiros, não conseguem perceber que também são instrumentos de Deus para abençoar os que necessitam. Ou seja, quando a necessidade é para com os outros, não conseguem ser liberais, olham apenas para suas próprias vontades e muitas vezes investem muito tempo e dinheiro em luxos, coisas que são passageiras, que até podem ser boas em si, mas que não são prioridade. E nós precisamos desenvolver essa percepção, essa sensibilidade, especialmente se temos sido abastados, se o Senhor tem nos dado muito,
nós precisamos olhar para aqueles que não têm nada. Nós não podemos nos fechar dentro das nossas quatro paredes, mas precisamos estar olhando para o mundo. Primeiramente para os nossos irmãos na fé, mas também por aqueles que precisam que ainda não são irmãos na fé. Nesse sentido, a igreja de Filipos tem muito a nos ajudar. São um exemplo precioso da importância que é contribuir, compartilhar, aprender a doar, aprender a ser liberal naquilo do muito que Deus tem nos dado, naquilo que nós temos recebido e temos tido a oportunidade de compartilhar com aqueles que não têm ou pouco têm, especialmente, como eu disse, nos dias de hoje. A segunda lição que nós podemos aprender nesse texto com o apóstolo Paulo é que a comunidade solidária sabe que é dando que se recebe. É interessante esse princípio bíblico. No versículo 17, quero te pedir que você acompanhe comigo, diz o seguinte: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Querido, deixa eu te explicar algo. Isso aqui nada tem a ver com a teologia da prosperidade, que prega que quanto mais você der, mais Deus vai te dar, e quase como se fosse uma moeda de troca. Eu dou 10 para receber 100. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, e não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo é que ele sabe que assim como aqueles irmãos estão abençoando a vida dele, Deus irá abençoar a vida deles mais ainda. Então não é por um toma lá da cá, mas é pelo um princípio bíblico. Aonde está isso? Quero que você abra novamente a sua Bíblia comigo ou acompanhe no texto que está na sua tela. O texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 8. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 8, nos diz o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Ou seja, Paulo realmente ele fala que quanto mais nós damos, mais recebemos. De fato, quanto mais nós somos liberais, mais o Senhor libera bênçãos sobre nós. Mas lembre-se que ele diz que nós temos que fazer com o coração voluntário, com alegria, de boa vontade. E não um toma lá da cá. Eu não dou porque Deus vai me dar mais. Eu dou porque Deus já tem me dado muito. E se Deus se alegrar e me der mais ainda, ótimo, vou poder abençoar mais vidas ainda. E só no fato de eu já poder contribuir, eu já sou abençoado, porque isso alegra o nosso coração. Como é bom poder perceber que a gente pode fazer a diferença na vida de outra pessoa, Então, essa era a alegria de Paulo. Paulo não estava ensinando aqui uma teologia do toma lá da cá, mas ele estava ensinando aqueles irmãos a semearem com alegria, porque com alegria também eles receberiam de forma abundante, segundo a bondade de Deus. Embora Paulo use aqui uma linguagem comercial, essa linguagem é simbólica, Ele diz aqui que ele procura acreditar na conta deles, É mais ou menos assim a ideia, como se lá no céu Deus tivesse uma cadernetinha e estivesse anotando as boas obras daquela igreja. Mas, como eu disse, é apenas uma linguagem simbólica, não tem nada a ver com toma lá da cá, não é isso que Paulo está querendo dizer. Sobre isso, o comentarista bíblico José Comblan, ele diz as seguintes palavras: Paulo não pediu nem aceitou por necessidade pessoal, mas para dar aos filipenses a oportunidade de aumentar o seu crédito na sua conta celestial. Cristo põe na conta deles todas as contribuições com a evangelização. Paulo não fez outra coisa a não ser fazer com que aumentassem a sua conta. Claro está que é uma maneira de falar. Paulo também pediu para si mesmo, mas ele lembra que ao ajudarem a Paulo, eles se ajudaram mais ainda a si próprios. A ajuda que deram fica na conta deles, e Deus saberá dar-lhes os juros ao devolver o capital no juízo último. Mais ou menos o que José Comblan está nos dizendo é que Paulo estava feliz porque aquela era uma oportunidade dos irmãos de Filipos serem abençoados. À medida que eles estavam abençoando ele, eles também já estavam abençoados e seriam ainda mais. Então essa era a alegria de Paulo. Aliás, irmãos, fica aqui uma lição.
tão importante quanto aprender a darmos é aprender a receber também. Nós precisamos aprender também a receber, né? Se alguém um dia quiser te abençoar, receba. E se tiver sobrando, que você possa compartilhar com outras pessoas. Vou dar um pequeno exemplo. Você recebeu uma melancia. Talvez a melancia seja muito grande para você, mas receba. Partilhe aquela melancia, contribua com outras pessoas. Dessa forma, você deu a oportunidade para alguém te abençoar. Aquela pessoa vai ser abençoada ainda mais. E você agora tem a oportunidade de abençoar outras pessoas também. Então aprenda a receber, mas a compartilhar também. Mais uma vez, no versículo 19, Paulo reforça a sua ideia. Ele diz as seguintes palavras: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, mais uma vez, volta a dizer, ele está feliz porque ele sabe que ele foi abençoado, mas agora a igreja de Filipos será muito mais ainda abençoada, não por ele, Paulo, mas por Deus. E ele diz que é segundo as riquezas de Deus, segundo as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não é segundo o que Paulo poderia dar, mas segundo o que Deus pode dar. E Deus tem imensa alegria em dar para aqueles que compreendem a mensagem do Evangelho, aqueles que não são mesquinhos, mas têm também alegria em compartilhar. Aliás, essa experiência que aquela comunidade viveu é uma experiência surpreendente. E nós também podemos viver. Que você possa aprender essa verdade na sua vida. Aprenda a compartilhar. Irmãos, nós estamos na época do frio. Desentoca aquela blusa que você não usa desde o ano passado, que talvez você não vai usar mais esse ano, talvez Deus te abençoe um pouquinho mais, né? Já ficou pequenininha, né? Aquela camisa, aquela blusa, e você pode compartilhar com outras pessoas. Às vezes um cobertor que pode aquecer uma pessoa nesse frio, e não só na época do inverno, mas em todo o tempo nós temos a oportunidade de abençoar aqueles que estão ao nosso redor. E às vezes não só com coisas financeiras, mas muitas vezes a melhor forma que nós podemos doar às pessoas é o nosso ouvido, a nossa atenção. As pessoas estão carentes de amor, de atenção, e poder compartilhar a palavra e a bênção do Evangelho de Cristo a essas pessoas, sem dúvida, é uma prova de amor. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que a comunidade solidária, ela tem as suas ofertas aceitas por Deus. É interessante nós entendermos isso também, porque nós vemos já logo no começo da história da humanidade, lá na oferta de Abel e de Caim, que a nossa oferta ela pode ser rejeitada se ela for dada da forma errada. A oferta de Caim foi rejeitada enquanto a de Abel foi aceita. Mas a comunidade que é solidária, que tem o compartilhar em seu coração, certamente que a sua oferta é agradável a Deus, é aceita a Deus. Aqui Paulo está usando uma linguagem do Antigo Testamento, quando o sacerdote fazia o sacrifício de animais e aquela fumaça subia, e a palavra fala que aquele cheiro chegava ao trono de Deus como uma oferta agradável, como um aroma suave. E Paulo está usando essa linguagem para descrever o como Deus se alegrava com a oferta daqueles irmãos. No versículo 18, nós vemos bem clara essa terminologia litúrgica do Antigo Testamento. Vamos ler. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então Paulo está aqui confirmando que ele se alegrava por ter a plena convicção de que a oferta daquela igreja estava sendo aceita por Deus e creditado na conta deles, né? Sobre isso, o Dr. Russell Shedd, um famoso comentarista bíblico, diz as seguintes palavras: uma vez que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave, dependemos inteiramente dele para nosso perdão e justiça. Somente a oferta desse sacrifício único serve para expiar nosso pecado e remover nossa culpa. O que nos resta para sacrificar? O Novo Testamento deixa muito claro que, motivados pela gratidão, devemos oferecer nossos corpos, nosso louvor, nossos bens e nossas vidas. Com isso, Deus se agradará. O que esse comentarista bíblico diz
é que Cristo já fez tudo por nós. Nós já falamos sobre isso em outras lições. Não há nada para ser feito. Cristo morreu por nós e isto basta. Não há um sacrifício que nós precisamos fazer para conquistar a salvação. Aliás, essas ofertas que fazemos não é para sermos aceitos por Deus. A nossa oferta é aceita. Nós já fomos aceitos pelo sacrifício de Cristo. Se Cristo já fez tudo, então a pergunta é: o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? E aqui está a resposta. O que nos compete a fazer é viver em serviço da obra do Senhor, como gratidão. Os nossos corpos, ou seja, a nossa vida, a nossa prontidão, os nossos talentos, os nossos bens, o nosso louvor a Deus. Essa é a nossa forma de agradecer a Deus e oferecer a Ele, então, um sacrifício aceitável. Não para sermos salvos, mas porque Ele já nos salvou. E a nossa gratidão é tanta que queremos retribuir, ajudando aqueles que estão ao nosso redor e dessa forma servindo ao Senhor. Então, meu querido, se no Antigo Testamento o povo de Deus oferecia sacrifícios de animais para agradar o Senhor como expiação do pecado, agora no Novo Testamento eles oferecem suas vidas, seus bens, seus talentos, eles se doam em gratidão ao Senhor e isso é agradável, é aceitável a Deus. Nós não somos chamados para viver uma vida egoísta. Eu gosto muito de dizer aqui na nossa igreja que você, nós não somos chamados para ser aquecedores de banco, mas somos chamados para ser agentes do Evangelho de Cristo, agentes do reino de Deus, para pregarmos o Evangelho, e não só através de palavras, mas especialmente através de atitudes, de um amor verdadeiro, concreto, que se materializa através de atos, de ações, porque a fé sem obras, ela é morta. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Pedro vem a afirmar ainda mais essas palavras. Diz o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Pedro fala que nós estamos sendo aqui como pedras, no edifício. Não é o edifício o templo, mas é a obra de Deus, E não só isso, mas nós somos também o próprio sacrifício santo, quando nós nos oferecemos a Deus e oferecemos a Ele sacrifícios aceitáveis, E não são sacrifícios físicos, mas espirituais. Ou seja, Deus não está pedindo que você caminhe milhas e milhas aí ajoelhado, carregando algo sobre os seus ombros. Deus não está pedindo para você subir uma escadaria. Deus não está pedindo para você se autoflagelar. Deus não está pedindo para você fazer sacrifícios físicos. Mas Deus está pedindo para você oferecer a Ele sacrifícios espirituais, que são viver o Evangelho de Cristo na prática, através da ajuda ao próximo. Lembre-se agora da parábola do bom samaritano, O sacerdote passa de longe quando vê aquele homem ali machucado. O levita também, mas quem foi que ajudou e agradou a Deus foi o samaritano, porque ele agiu, ele fez algo em favor daquele que precisava. Esse é o sacrifício aceitável a Deus. Sobre esse texto, o teólogo Frederick Broderton-Meyer, ele afirma as seguintes palavras: toda boa dádiva que damos aos filhos de Deus com intenções puras é aceitável a Ele como sacrifício aprazível. Novamente aqui, o que ele está dizendo é que nós precisamos ser verdadeiramente altruístas, ou seja, pessoas que fazem o bem pelo bem, e não porque vão receber algo em troca. Aliás, se você já fez para receber algo em troca, então já não é mais boa obra. Nós fazemos porque nós já fomos abençoados, porque o Senhor já tem nos abençoado, e podemos então compartilhar com o próximo. E isso é aceitável a Deus. Então qual é a oferta de Caim aqui é rejeitada? Aquela que não é feita de bom grado, que não tem um coração nessa oferta, que não é feita por amor, mas apenas como um toma lá da cá, ou por medo, ou por obrigação, ou ainda com o senso de que se eu fizer, Deus é obrigado a me salvar. De forma alguma, querido. Deus já te salvou, mas fazemos porque queremos agradá-lo, porque essa é a vontade dele para as nossas vidas. Sobre isso também, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, um texto muito conhecido, chamado como Hino ao Amor. Mas nos versículos 1 a 3, 1 Coríntios 13, 1 a 3, Paulo diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Sabe o que Paulo está falando? Que eu posso fazer muita coisa, posso ser o melhor homem do mundo, posso ser a pessoa que entrego todos os meus bens, entrego minha própria vida, mas se não for por amor a Deus, não valeu de nada, foi perda de tempo. E é isso que nós precisamos entender. Ajudar, mas por amor, com coração alegre, por serviço a Deus, mas não um serviço feito por obrigação de cara amarrada, mas feito com alegria, pelo privilégio que temos de servir ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama e que supre as nossas necessidades, mas que também nos dá a oportunidade de amar e suprir a necessidade de outras pessoas. Essa era a alegria então de Paulo com aquela comunidade. E é isto que 1 Coríntios também nos diz: se não fizer por amor, de nada valerá. Para encerrar, meu querido, eu quero deixar aqui um texto da palavra do Senhor sobre tudo isso que nós aprendemos. 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 14, Paulo diz o seguinte: façam tudo com amor. O amor acima de tudo. O amor deve permear todas as nossas atitudes, todos os nossos atos. O nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, tudo deve ser feito com amor. Amor a Deus, amor àqueles que Cristo amou e se entregou por eles. Assim como nós hoje somos objetos do amor de Deus, nós recebemos o amor de Deus, nós temos a oportunidade de compartilhar esse amor. Então, que possamos ser, sim, uma comunidade solidária, começando com você, com sua família, mas também com a sua igreja, de modo que nós possamos viver o Evangelho de Cristo e esse Evangelho possa falar muito alto, que esse Evangelho possa gritar, mesmo quando estamos em silêncio, ele possa gritar tão alto que é impossível as pessoas não perceberem a ação de Deus em nossas vidas. Que sejamos uma igreja diferente, uma igreja que faz, uma igreja que não vive apenas na teoria, mas uma igreja que pensa o amor, mas que também vive o amor. Receba essa oração. Pai, eu peço pela vida daquele que está agora ouvindo esse estudo, por aquele que está, Pai querido, recebendo a Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar um lugar aprazível neste coração, possa produzir a 30, 60, 100 por um. Peço que o Senhor esteja suprindo toda a necessidade deste que me ouve, desta que está me ouvindo, Pai. Eu não sei a realidade de cada um, mas entre nessa casa e, Pai querido, que não falte nada neste lar, especialmente a sua presença, que o Espírito Santo de Cristo possa estar presente nessa vida, que o Teu Evangelho seja algo real neste lar, ó Pai. Assim eu te peço. E enquanto aguardamos a sua volta, que o Senhor proteja as nossas vidas, que os nossos corações estejam guardados e selados, para que quando Cristo voltar, estejamos preparados e firmes na Tua palavra. Assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. No começo da história, eu falei da mulher que compartilhou a bolacha, mesmo que de forma indireta, né? Compartilhe a bolacha também, compartilhe a palavra do Senhor com outras pessoas, não guarde só para você. Se você foi abençoado com esse estudo, quero te pedir que primeiramente você se inscreva em nosso canal para receber outros estudos. Toda semana nós estamos aqui disponibilizando estudos para abençoar a sua vida. E não só isso, mas peço que você também clique no sininho para que você possa estar recebendo as notificações e ficar a par de todos os estudos que são divulgados neste canal. E mais uma coisa, peço também que você compartilhe, envie para os seus amigos, seus parentes, compartilhe nas suas mídias sociais, para que nós possamos levar o Evangelho de Cristo ao maior número de pessoas possíveis. Fique na paz e que Deus te abençoe.